que são horríveis de se ouvir. Talvez você tenha pavor ao som de cobras. O Brasil registra, em média, mais de 26 mil casos de picadas de serpentes todos os anos. Nem toda picada leva ao envenenamento, pois existem serpentes não venenosas e outras que não conseguem inocular seu veneno na mordida. Ainda assim, mais de 100 pessoas morrem por ano em decorrência desse tipo de acidente. Eu não quero ser picada por cobra. Você já foi picado por cobra? Sim, não? Faça o seu comentário aqui, sim. Mas, e a picada de língua? Você já foi picado pela língua daquela pessoa venenosa que quer ou que queria te destruir? Davi sempre foi picado pela língua. E como isso traz um sofrimento? Vem comigo no Salmo 64, aprender com Davi como ele passou o alívio para a dor da picada de cobra. A cobra da língua venenosa. Você já chamou alguém de, olha lá, aquela pessoa é uma cobra? Você já ouviu falar assim, irmã? Alguém comparando uma pessoa como uma cobra? Eu acredito que por causa da sua língua venenosa, das suas atitudes terríveis. Nós já estudamos sobre a língua aqui nos salmos anteriores. Mas hoje eu quero falar como Davi buscou o remédio para a picada de língua. Eu nunca quero ser picado por cobra. Mas se alguém for picado e se essa cobra for venenosa, um dos primeiros sintomas é a dor, que vai piorando ao longo do tempo. Depois vai ficando inchado e vai ficando ali no local onde foi picado, vai ficando meio avermelhado, dolorido. E começam em algumas pessoas a aparecer bolhas, náuseas e vômitos, tontura, sensação de mal-estar e até desmaio. E agora, minha irmã, fui picado por uma cobra? O que fazer? Como é que é? Fui picada pela cobra? Meu Deus, sai correndo, vai pro hospital agora. De preferência, leva a cobra. Tenta achar essa cobra aí, dá uma paulada nela e leva a cobra, porque é muito certo. Tem que saber o tipo de cobra, saber. Você tem que aplicar vacina. Se ela era peçonhenta, é uma complicação. Agora, se a cobra é aquela vizinha ou aquela pessoa que não gosta de você, aí o negócio é um pouco diferente. Sim, existem os procedimentos necessários quando formos picados. Não queremos ser, não é verdade? Por uma cobra, literalmente falando, uma cobra. Mas e a cobra chamada língua? E lança ali o seu veneno, sua picada mortífera. O que nós vamos fazer? Numa perspectiva bíblica, nós vamos ter que tomar posições. Se eu fui picado por uma cobra, preciso lavar com água e soro? Então, para que a cobra não venha envenenar o nosso coração e nos levar à morte de maneira bem lenta e devagar, com inchaços do coração, com medos, com dúvidas, com ódio, e as bolhas do ódio, começam a ser geradas dentro do nosso coração, para que as picadas de língua não venham provocar em nós o vômito, a náusea da injustiça, da humilhação. Precisamos fazer alguma coisa. E os procedimentos bíblicos, vamos lá? Primeiro lugar, lavar o coração com a palavra de Deus. Lave o seu coração com a palavra. Segundo, limpar com as promessas bíblicas. Você precisa estar firmado nas promessas, naquilo que Deus fala ao seu respeito, daquilo que Deus prometeu, e não na calúnia, na fofoca, na mentira, da língua que quer te destruir. Aquele que foi picado por uma cobra literal precisa ter calma para que o veneno não se espalhe. Você também precisa ter calma. Alguém armou contra você com uma língua terrível e mortífera. Tenha calma, acalma o seu coração, não deixe que o veneno se espalhe pela sua alma, porque se espalha pela alma, aí vem todos aqueles sintomas. Próximo procedimento, tome
Tome todas as promessas de Deus para a tua vida e os versículos. Sim, pega os versículos que falam da palavra de Deus, que falam da vitória, que falam da conquista do Senhor Jesus Cristo para a tua vida e vai orar. Precisa orar? Coloque em oração todas aquelas pessoas que se levantaram contra você e em oração peça que o Espírito Santo de Deus não deixe que venha inchar o teu coração com o veneno da picada da língua. E se precisar, procure alguém para o ajudar. Alguém com maturidade, alguém que tenha um entendimento espiritual para ajudar na oração, para ajudar em conselhos. E em último caso, leve a cobra até alguém que é necessário. Levar a cobra, como assim? Sim, se for necessário, leve a cobra diante de Deus e diante do pastor ou da liderança da igreja. Comente, olha, está acontecendo assim, assim, já fiz de tudo, o que eu posso fazer? Existem muitas mulheres que estão sofrendo abuso verbal dentro de suas casas. Procure sua liderança, vai te aconselhar como fazer. Existem irmãos que, infelizmente, só usam a sua língua para gerar fofoca, facção dentro da igreja. Leve ao pastor. Ele vai saber como tratar segundo a palavra de Deus. Então vamos aprender com Davi o que ele fez quando ele foi picado de língua? Salmo 64. Abra sua Bíblia e seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer enorme estar com vocês, mais uma vez, para estudarmos a palavra de Deus. Na verdade, gente, Davi sempre foi picado por essa língua, desde sua infância. Se a gente for aqui narrar alguns fatos, você vai entender que Davi sofria com essas calúnias, mentiras, pessoas se levantando contra ele de forma terrível. E o pior, que dentro da sua casa, sim, as maiores picadas de língua que recebemos muitas vezes vêm de dentro de casa, vêm das pessoas com quem moramos, com quem amamos. E Davi foi assim desde o início de sua vida, narrado nas Escrituras Sagradas. Lá em 1 Samuel 17, eu não sei se vocês se lembram daquele momento do conflito com Davi e Golias. Pois é, quando Davi foi se apresentar para enfrentar Golias, o seu irmão Eliabe começou a falar: de novo, Davi, você vem com essas palavras e você acha que vai dar em alguma coisa? Obviamente, gente, que não foi essa a expressão, só estou dizendo aqui para você entender. O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Vá lá para o campo, vai cuidar das suas ovelhas. Não tem pessoas que chegam assim dizendo: aqui não é seu lugar. Vai lá para a cozinha, vai esquentar a barriga no fogão. Aqui não é seu lugar. No altar, não. Seu lugar é lá na porta. Aqui não é seu lugar. Aqui é um lugar de chefia, de liderança. O seu lugar é outro. Ah, não, este trabalho é meu. Este lugar é meu. Pessoas dentro de nossa própria casa podem levantar para trazer essas picadas para nós. Aí Eliabe fala: você só está aqui para ver a batalha. Aí Davi vai responder: o que eu fiz agora? Nessa expressão, o que eu fiz agora, dar-nos a entender que Eliabe estava constantemente picando Davi com a sua língua, dizendo que talvez Davi não fosse capaz, preparado para a guerra. Afinal, Davi era pequeno, não tinha preparação de guerra como os seus irmãos, enfim. Ele era sempre humilhado. Você também é assim? Você também vive essa situação? Então vamos aprender com Davi o que ele fez para combater a picada de língua. Quando Davi estava lá no campo de batalha junto com Golias, Golias também usou a sua língua. Começou a amaldiçoar Davi. Você vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e à besta do campo. E no versículo 42 de 1 Samuel 17 diz que o filisteu desprezou a Davi. Mas Davi não se deixou levar por aquelas palavras de afronta de Golias e lutou. Sim, não se abate por causa das palavras, das picadas que querem te destruir, que querem lançar o seu veneno para paralisá-lo. Não faça assim. Continue firme. O seu Redentor vive. Voltando aqui para 1 Samuel 18, 29.
Saul diversas vezes lançou palavras de maldição, lançou palavras que pudessem envenenar a alma de Davi. Né? Um dos momentos aqui no 1 Samuel 18, que Saul estava com ciúmes de Mical, que era sua filha, e Saul havia prometido Mical quem vencesse a batalha com Golias. Davi, por direito, era o futuro esposo de Mical, e ele tinha ciúmes. Saul tinha ciúmes. Então, vamos entender algo aqui. A picada da língua, a pessoa, na verdade, só pica porque o seu coração já está cheio de alguma coisa. Vocês se lembram? Estudamos em vários salmos aqui anteriores que o coração é a fonte de tudo. Provérbios também fala, a boca fala o que o coração está cheio. O coração está cheio de ciúmes, a língua vai lançar o seu veneno, ela vai picar. Ela está cheia de inveja, ela vai picar. Ela está cheia de orgulho, ela vai picar aquela pessoa o qual ela tem ciúmes, inveja, orgulho. Em 2 Samuel, continuando aqui, nós vemos Mical, já casada com o rei Davi, filha de Saul, zombando de Davi, porque Davi começou a dançar e a louvar a Deus quando a arca foi levada para Jerusalém. E ele desprezou, Mical desprezou, a sua esposa desprezou ali, falando, você vai ter alguma consideração do povo dançando desse jeito, como homem vulgar. Sabe o que aconteceu? Mical nunca teve filhos. E agora, nesse texto de Salmos 64, o que está acontecendo com Davi? Antes de entrar literalmente aqui nos Salmos, eu preciso falar de Absalão, gente. Absalão, filho de Davi, que fez rebelião pública contra o seu pai. Lá em 1 Samuel 15, a partir do versículo 1, relata que Absalão, seu filho, ia para a porta da cidade. Por que para a porta da cidade? Porque era o lugar onde eram julgadas as causas das pessoas. Era ali que era o julgamento, né, onde tinha o juiz para julgar. E Absalão chegou ali se achando como se fosse o juiz. Nossa, eu vou julgar a sua causa. Não, você tem causa ganha. O rei Davi não está aqui. Se ele estivesse aqui, ele faria alguma coisa, mas ele não está nem aí para vocês, gente. Então, o filho de Davi, Absalão, começou a usar a sua língua com as suas picadas para seduzir as pessoas do reino de Davi para se rebelar contra Davi. Então nós observamos que Davi sempre sofreu essa picada de língua. Em casa, na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta como rei. Meu Deus! E ao ler os salmos escritos por Davi, nós vamos observar que todas as feridas que Davi recebeu foi por causa da língua, da picada da língua. Nós não vemos em nenhum momento alguém batendo, espancando Davi. Foi tudo provocado por línguas venenosas. E aqui no Salmo 64 é uma oração pedindo socorro. Socorro, Deus! De novo essas línguas. Talvez você também esteja aí clamando, Senhor, socorro, eu não aguento mais lá no meu trabalho, né? As pessoas me caluniando, lá na minha casa, ou até na minha igreja, na minha rua. Tantas pessoas armando, porque a cobra, né? Ela vem com muita astuta. Ela é astuciosa, então eles armam contra as nossas vidas. E aí nós temos que gritar por socorro. E assim no Salmo 64 é dividido em 4 partes. Dos versículos 1 ao 2, o grito de socorro. Ouve, ó Deus, a minha voz. Dos versículos 3 a 6, Davi descreve quem são estes inimigos. Na terceira parte, versículos 7 e 8, Davi descreve a destruição destes inimigos. E na quarta parte, que é a última, Davi descreve aqui a justiça de Deus. Então Davi começa gritando, ouve, ó Deus, ouve, Senhor. Você está gritando aí por socorro? Olha, eu conheço muitas pessoas que estão gritando por socorro. Tenha calma. Faça como falamos no início. Tenha calma. Não deixe que o veneno se espalhe pelo seu coração. Não deixe que o veneno levante sua ira, seu ódio, seu rancor, de tal forma que você queira fazer justiça com as suas próprias mãos, de tal forma que você mesmo queira resolver essa situação. Tenha calma.
Davi então ora: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Esconda-me no secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiram a língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. E qual é o seu grito com relação à língua venenosa? Davi estava sendo vítima, mais uma vez, dessa língua cruel, que usa a língua como arma, sendo picado para te paralisar. O objetivo é te paralisar, te parar. Parar no seu trabalho, parar na sua faculdade, parar na igreja, parar como pai, como mãe, como filho, como sogra, sogro, enfim. A intenção da língua é te paralisar, é perder o foco, é perder a visão, a promessa do que Deus tem para a sua vida. E Davi orava e talvez até gritava: ore, coloque-se diante do Senhor, coloque essas pessoas diante do Senhor. Davi, ele não pediu que Deus mudasse as circunstâncias, mas que fortalecesse o seu coração e o livrasse do medo, e o livrasse daquele mal. Então peça coragem a Deus, peça fortalecimento para enfrentar essa situação. Peça para que o Senhor venha te proteger, da ameaça dessas línguas venenosas. No segundo momento, nós vamos ver aqui Davi descrevendo o caráter e a conduta dessas pessoas. No versículo 5, firmam-se em seus intentos, falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Fazem indagações maliciosas e requerem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Eles querem atacar o profundo da tua alma, do teu coração, dos teus sonhos, dos teus projetos. Eles tramam, conspira em segredo, sim, e perturba a mente, como Davi estava ali com seu coração e mente perturbada. Eles tramam secretamente. Quantos estão fazendo isso hoje contra a sua vida, contra a sua família? São venenos terríveis. Davi sabia exatamente o que o inimigo estava dizendo e fazendo. Da mesma forma, também nós precisamos conhecer as estratégias do nosso inimigo. Lembrando que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e dominadores do mal. Está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 6. E alguns textos vêm mostrando aqui como age, como é a conduta do nosso inimigo espiritual, Satanás. Ele vem como um leão para devorar. 1 Pedro 5,8, como serpente ele vem para enganar. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 1 ao 4. E uma das principais armas é a acusação. O inimigo vem nos acusando. Você é culpado disso. Mas eu já me arrependi, já aceitei a Cristo, já sou uma nova pessoa. Mas aí ele vem nos acusando daquilo que fizemos no passado. Isso está escrito lá em Apocalipse 12, 11. Ele é o nosso acusador. Então precisamos saber as estratégias do inimigo para atacar. Usar a espada do Espírito para atacar. Se nós usamos a espada do Espírito para atacar, Davi compara a língua do inimigo como uma espada também. Então veja aí que há uma guerra, duas espadas. Essa espada, que usa palavras amargas como flechas que vêm para nos ferir. E aí fere o teu coração, fere a tua alma, você perde o seu foco de vida. E quando fala que a língua é astuta como a serpente, é a mesma linguagem para a cobra que foi tentar Adão e Eva. Foi a cobra? Foi o inimigo. Astuta. Eles são astutuosos. E o caráter de quem tem essa língua venenosa é um caráter perverso, maldoso. E no livro de Provérbios descreve algumas características, algumas condutas dessas pessoas que têm essa língua venenosa. São pessoas descontroladas, existe insensatez, é uma língua que mata, que espalha boatos, que faz vítimas.
língua que bajula pessoas para conseguir o que deseja, e assim descreve no livro de Provérbios diversas condutas dessa língua. Mas aqui, Davi, agora, a partir do versículo 3, vem descrevendo a destruição destes inimigos. Versículo 7 e versículo 8. Mas Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmo. Todos aqueles que o viram fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos. Amados, vai haver alívio, vai chegar o momento que Deus vai agir. Aqui Davi descreve que Deus fez justiça. Davi obedecia e temia ao Senhor, e ele estava certo que Deus viria para destruir aqueles que estavam se levantando, picando, jogando seu veneno para matar Davi e todo o seu reinado. E diante dessas pessoas, nós não temos nada o que fazer, só orar. Só Deus que pode mudar o perverso, só Deus que pode mudar o coração dessas pessoas. Então ore, peça ao Senhor para que mude, transforme a vida dessas pessoas. Ao depender do Senhor e obedecer a sua palavra, Davi estava certo de que Deus decretaria algo para os seus inimigos. O que está escrito em Efésios 6,10? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Talvez você se encontre fraco pelas situações que você está vivendo, por essas picadas de língua, mas sede fortalecidos no Senhor. Vai para a palavra, vai para as promessas do Senhor, para que você possa ser fortalecido. Deus aqui, nos versículos 7 e 8, fala que Deus usaria a própria língua cortante destes homens para lutar contra eles. Sim, e acabariam envergonhando-os. Deus derrota os nossos inimigos pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. Sim, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas o Senhor, Ele derrota com as mesmas armas que usam contra nós. Estão usando a língua para te picar, te ferir, te humilhar. Deus vai usar da mesma maneira. Mas é Deus, não somos nós. Não temos que fazer nada com as nossas próprias mãos. É só você deixar na mão de Deus. E no ponto 4 desse Salmo 64, Davi agora convida as pessoas a glorificar a Deus. Enquanto a nação de Israel, eles observavam o inimigo de Davi serem derrotados. E Davi se levanta novamente no trono. Então, o povo glorifica o Senhor e exalta o nome do Senhor. Versículo 10 diz assim: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Sim, vamos regozijar no Senhor. A vitória é certa. É claro que existem aqueles incrédulos, aqueles que não acreditavam que Davi ia conquistar a sua vitória. Um escritor bíblico, um grande homem de Deus, Dr. Bob Cook, ele costumava dizer o seguinte: se você consegue explicar o que está acontecendo, então não é obra do Senhor. Não tinha como explicar o que estava acontecendo, era um milagre. Davi havia conquistado novamente o seu reino, Davi estava ali, venceu todos aqueles que estavam picando com língua venenosa, sim, porque Davi era um homem de fé. Davi esperava no Senhor, Davi confiava no Senhor, e o impossível aconteceu. E a nação de Israel ali celebrava e glorificava o nome do Senhor. Davi sempre esteve preocupado que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. E por isso que Deus o abençoou, porque a preocupação de Davi era que o nome do Senhor fosse glorificado em todas as coisas. Se o seu coração assim também pensa, não, o nome do Senhor tem que ser glorificado, essa situação não vai continuar assim, porque Deus vai entrar com providência e Ele vai ser glorificado. Sim, em primeiro lugar, pense em Deus, em glorificar a Deus, não no seu sofrimento. Ai, tadinho de mim, coitadinho de mim, estou sofrendo assim, eles estão me picando, são venenos por todos os lados. Não pense assim. Acalma o teu coração, fique firme nas promessas do Senhor, ore, se possível, leve alguém para aconselhar, para entrar com providência, mas em todo o tempo,
sempre pensando em glorificar o nome do Senhor acima de todas as coisas, porque a picada de língua não durará para sempre. Que Deus te abençoe.